Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge, dando continuidade em nossos estudos, falando sobre a origem das lutas. Agora no capítulo 5. Ele diz: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou a filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é a tua irmã. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás. Ela é a parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás. Não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho. Não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. Não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Não te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Maloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele, é confusão. Ora, meus queridos, nós temos que entender que no Velho Testamento, o que não estiver proibido é permitido. Enquanto que no Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, o que não é permitido é proibido. E onde não há lei, não há transgressão, como diz na carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 15. Ora, sabendo disso, então eu pergunto, se tem Bíblia, sabe ler, por que que as pessoas levam suas relações conjugais, suas dúvidas íntimas conjugais, para perguntar a outras pessoas se a resposta está na Bíblia? As pessoas pagam um preço muito alto por causa da preguiça de ler e por causa do comodismo oferecido pela porta larga. É mais fácil perguntar do que eu mesmo me dedicar em conhecer as Santas Escrituras Sagradas. Já disse isso várias vezes e torno a repetir. O Senhor Jesus Cristo disse: errais, não conhecendo as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. Se ele disse que isso é um erro, então nós não devemos praticar. O próprio Deus disse no livro de Oséias: o meu povo é derrotado porque lhe falta conhecimento. Ignorar o conhecimento é uma das piores, uma das maiores imprudências. Observe que em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Quer dizer que ambos pertencem um ao outro para se satisfazerem mutuamente. Contra isso não há outra lei além dessa: não adulterarás.
Essa é a lei que Deus colocou e não os homens. Mas homens, usando da sua autoridade religiosa, criaram leis conjugais que servem mais para destruir do que edificar o casamento. Não é à toa que nós vemos tantos casais evangélicos divorciados, ex-esposas sozinhas nas igrejas e maridos no mundo, ou ex-maridos sozinhos nas igrejas e as esposas no mundo, com casamentos totalmente destruídos. E o peso de consciência, o qual é fruto da ignorância gerada pela imprudência ao ignorar o conhecimento, leva um cônjuge a acolher a opinião, orientação de terceiros. Assim, um cônjuge deixa de satisfazer intimamente o outro, abandonando-o e sujeitando-o ao abrasamento, e por meio dessa incontinência expõe à tentação pela qual logo após vem o adultério e o divórcio. Entendamos que diante de Deus nem todo adúltero é tido como culpado. Há casos de adultério em que o Senhor atribui a culpa ao cônjuge traído. Observe o que o Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. O que ele está dizendo? O seguinte, que quando a mulher ela é fiel e o homem, o marido, se divorcia dela, ela vai continuar com os sentimentos de mulher, porém ela é pura. Não existe um motivo justo diante de Deus para ele a abandonar. Ele teria motivo justo se ela estivesse impura, por exemplo, se ela tivesse cometido adultério. Mas ela é fiel a ele. Ela é mulher dele e somente dele. Mas ele a abandonou. Como nós vemos em muitas leis humanas ditadas nas igrejas, em que se um casal não é casado com certidão de casamento, eles estão em fornicação, eles estão em adultério. Gente, isso é um desrespeito, isto é uma ofensa. Porque o que torna ambos uma só carne não é a certidão de casamento, é o contato íntimo. Pelo contato íntimo, ambos se tornaram uma só carne. Aí aquela mulher que é fiel àquele homem sem certidão de casamento, aquele homem que é fiel àquela esposa sem certidão de casamento, são separados pela doutrina da igreja. Aí aquela mulher continua com a libido ativa. Aquele homem continua com a sua libido ativa. Digamos que ele se desvia e vá para o mundo. Quem desviou, quem jogou ele no mundo? A doutrina da igreja. Destruiu um laço, uma união, por falta de um pedaço de papel. É a doutrina dos homens, que mais destroem do que edificam casamentos. Nesse caso, quando aquela mulher, fiel àquele homem, arrumar um outro marido, ela estará adulterando, porque ela só está livre para se casar novamente, para ser tocada por um outro homem, se o seu primeiro marido morrer. Do mesmo jeito, o seu marido, ele só pode tocar em outra mulher se a sua ex-esposa falecer. Enquanto ambos estiverem vivos, nem ela e nem ele podem ter contato íntimos com mais ninguém. Por isso que a Escritura ensina que é melhor que retorne um para o outro do que se casar novamente, porque aquele que se casar com a repudiada, com aquela que recebeu a carta de divórcio, comete adultério. E aquele homem que se divorciou, a partir do momento em que ele se casar com outra mulher, ele está cometendo adultério. Por quê? Porque a sua ex-esposa está viva. Eles continuam sendo uma só carne. E só quem separa isso é a morte. Certidão de divórcio, carta de divórcio, não separa duas carnes que se tornaram uma. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse que a expõe a tornar-se adúltera, porque ela está divorciada, mas ela não vai perder o desejo de mulher.
Ele está divorciado, mas ele não vai perder o desejo de homem. Então ela vai ser obrigada, por mais que ela diga que ela não quer, se ela tiver uma libido normal, ela vai arrumar um outro marido. Se ele tiver uma libido normal, ele vai arrumar uma outra mulher. E aí o Senhor está dizendo que ele a expôs a isso. Até aí foi o Senhor Jesus Cristo, o Filho, falando conforme viu e ouviu junto do Pai Eterno. Agora vamos ver o que o próprio Pai Eterno diz em Oséias, no capítulo 4, versículo 14. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua própria perdição. E, segundo o apóstolo Paulo, um dos objetivos do casamento é se evitar a impureza proveniente da incontinência devido ao abrasamento. Isso nós podemos ver em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 2, quando ele diz: mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. E no versículo 9: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque melhor é casar do que viver abrasado. Aí vem aquela pergunta: se um cônjuge, seja marido ou mulher, seja o homem ou a mulher, está incontido, e um dos cônjuges, obedecendo a regra que aprendeu da sua igreja, continua deixando o outro incontido, está se cumprindo o objetivo, que é se evitar a impureza proveniente do abrasamento? Não. Por quê? Porque deixaram a única lei que o Senhor impôs para o casamento: não adulterarás. E criaram outras leis e abraçaram essas outras leis, que não edificam e só destroem. Podemos observar em Oséias capítulo 4, versículo 14, que o próprio Deus considera o abrasamento provocado pela ausência do cônjuge e deixa impune aquele adultério, atribuindo a culpa ao outro cônjuge que, por motivos evitáveis, não zelou do outro. É por esse mesmo motivo que o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que abandonar a sua mulher a expõe a tornar-se adúltera. Isso porque, para quem tem a libido no mínimo normal, nem oração, nem jejum e nem consagração impedem a incontinência. É só a gente observar o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, quando ele diz: não vos priveis um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento. Ou seja, ambos têm que concordar com esse afastamento por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Observem, um casal quer se afastar do outro por um período só para se dedicar ao jejum, à oração, à consagração. Mas se um dos cônjuges não concorda, esse afastamento não deve ser feito. Porque ele diz aqui, mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E olhe qual é o motivo desse afastamento: dedicar-se à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Meus queridos, ele está falando aqui de uma incontinência que surge durante um jejum, a oração, a consagração. Ou seja, esses atos de santidade não impedem a incontinência. E muitos, apostando nisso, estão perdendo os seus casamentos. Quando se trata de incontinência, não se refere somente à esposa, pois ambos, marido e esposa, têm libido, e por meio dela vem a incontinência sobre ambos. Esses textos
citam somente as mulheres devido ao fato de se tratar de uma tradição em que os maridos dominavam sobre suas esposas, não como se somente as mulheres tivessem libido. É que eles sempre estiveram livres para liberarem sua libido, enquanto que elas ficavam submissas, presas e incontidas. A partir do momento em que um cônjuge, seja homem ou mulher, por motivos diversos como falta de zelo pela própria libido, ele não liga, não trata, ele percebe, aquele cônjuge percebe que é de baixa libido, não procura um tratamento, ou por egoísmo, porque só pensa em si mesmo, não pensa no seu cônjuge, ou por peso de consciência, porque acredita que determinada coisa é pecado, porque dizem que é pecado, porque aprendeu que é pecado, mas nunca procurou saber se realmente é pecado, nunca procurou ver na Bíblia se aquilo realmente é pecado. Ouvem os outros dizerem que é pecado e tomam como pecado, e um outro cônjuge, seja o esposo ou a esposa, gosta daquele jeito, mas parou porque disseram que é pecado. Ou por falta de empatia ao estado de seu próprio cônjuge, ou seja, não se importa se o seu cônjuge está abrasado ou não, se o seu cônjuge está incontido ou não, e deixa o outro entregue ao abrasamento. Isso pode ser considerado como abandono ao próprio corpo, pois ambos são um só corpo, uma só carne. Com exceção dos casos em que há problemas não tratáveis ou em tratamento. Assim, podemos entender que há casos de adultério em que o Senhor atribui a culpa ao cônjuge traído. Sendo assim, o cônjuge imprudente, além de sofrer a dor da traição, ainda pode sofrer julgamento e cobrança da parte do Senhor se for considerado culpado de tal tropeço e queda do outro. O Senhor não julga que todos os adúlteros são culpados, como os homens julgam. E pior ainda é quando a lealdade aos dogmas da igreja, além de causar o divórcio, ainda provoca o adultério, arranjando outro casamento para aquele cônjuge que foi traído e permanece na igreja, ignorando o que diz a palavra do Senhor quando diz que a mulher está ligada ao marido ou vice-versa, enquanto o marido viver, no caso do marido, enquanto a mulher viver. Contudo, se falecer o marido, a mulher fica livre para casar-se novamente. Ou, falecendo a esposa, o homem fica livre para casar-se novamente, porque aquilo que fazia com que os dois fossem uma só carne, acabou, a morte veio e aniquilou aquilo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo explica o seguinte: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. De modo algum, nós nunca devemos ignorar o que o próprio Deus diz no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 16, quando ele diz: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Deus odeia. E o Senhor Jesus Cristo disse: são filhos de meu Pai aqueles que fazem a vontade de meu Pai. É por isso que o Novo Testamento é o oposto do Velho. No Novo Testamento, o que não estiver permitido é proibido. Porém, quais são as proibições que existem no Novo Testamento? O próprio Senhor disse: escreverei as minhas leis em seus corações. Eis a importância de se buscar o Senhor de todo o coração, abrindo mão do seu próprio eu para fazer a vontade do Senhor, abrindo mão do seu próprio eu, entregando o seu coração ao Senhor. O Senhor escreverá nos vossos corações
nos nossos corações as leis do Senhor. Como assim? Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo disse: são filhos de meu Pai aqueles que fazem a vontade de meu Pai. No Velho Testamento, Deus deixou escrito detalhadamente o que era proibido. Não estando escrito alguma proibição a respeito daquilo, era permitido. Quando o Senhor diz: não separe o homem, não é um pedido e não é somente uma ordem. Deus está determinando que o homem não poderá fazer isso. Deus está tirando do alcance do homem o poder de separar duas carnes que se tornaram uma, dando somente à morte esse poder. É por isso que durante a celebração, a cerimônia do casamento, ambos, noivo e noiva, fazem um juramento no altar perante o pastor, perante o juiz, perante as testemunhas e os convidados. O juramento de serem fiéis um ao outro em todas as circunstâncias, em todas as situações, até que a morte os separe. Só a morte tem o poder de separar duas carnes que se tornaram uma. Carta de divórcio não tem esse poder. Homem nenhum tem esse poder. Então, se o Senhor Jesus Cristo disse que são filhos do Pai, aqueles que fazem a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que os dois que se tornaram uma só carne permaneçam uma só carne. O Pai disse que odeia o repúdio. Quando negamos a nós mesmos, nós vamos nos preocupar em fazer aquilo que sabemos que é da vontade do Pai. Mas como saber qual é a vontade do Pai, já que no Novo Testamento o que não é permitido é proibido? Por exemplo, Hebreus 8:10 diz: escreverei as minhas leis em vossos corações. Ou seja, no Novo Testamento, nem tudo você vai ver escrito lá, mas o Senhor vai escrever nos vossos corações. Observando que nunca escreverá as suas leis em vossos corações, de maneira que entre em choque com a própria Escritura Sagrada. Porque há muitos que são guiados pelos seus próprios corações e dizem que estão sendo guiados por Deus. E quando vai se fazer a comparação do que está escrito na palavra do Senhor com isso que dizem que é a orientação do Senhor, vê-se, percebe-se o choque com as Santas Escrituras. E as Escrituras Sagradas nunca se contradizem. E o próprio Senhor nunca dá mandamentos ou orientações que entrem em choque com a própria Bíblia Sagrada. Por isso, a importância de se buscar ao Senhor de todo o vosso coração. E quando se diz de todo o coração, quer dizer que você tem que se esvaziar do seu próprio eu todos os dias, o dia inteiro, o tempo todo. Aí, tendo as leis do Senhor escritas em vossos corações, a gente vai ver acontecer o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 23 e 24. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Isso quer dizer que todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são corretas, porém, nem todas as coisas corretas me convêm. Por exemplo, há coisas corretas que só convêm a mulheres e não a homens. Há coisas corretas que só convêm a solteiros e não aos casados. Há coisas corretas, coisas lícitas, que só convêm a jovens, não convém a idosos. Há coisas corretas que só convêm a não convertidos, mas não convém aos convertidos. Há roupas
corretas que só convém a não convertidos, que não convém a quem é convertido. Há coisas corretas que só convém a solteiros, mas não convém a casados, mas continuam sendo coisas corretas. E na relação conjugal, o que não convém é um cônjuge negar-se ao outro. Um cônjuge, seja homem ou mulher, seja marido ou esposa, negar, satisfazer o outro. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. O fato de um cônjuge negar-se ao outro, o fato de um cônjuge negar satisfazer o outro, traz edificação para o casamento? Com certeza não. Por quê? Da mesma forma que quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, temos que abrir mão do nosso eu em prol de agradá-lo. Da mesma forma, quando nos casamos, temos que abrir mão do nosso eu para agradar ao outro. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o homem casado dedica-se primeiro em como agradar a esposa e depois em como agradar ao Senhor. Do mesmo modo, a mulher casada dedica-se primeiro em como agradar o marido e depois em como agradar ao Senhor. E o Senhor permite, porque o próprio Senhor não quer ser motivo de tropeço para uma relação conjugal. Por isso, a única lei que o Senhor colocou na relação conjugal foi: não adulterarás. E depois disso, colocou também uma lista de relações íntimas abomináveis. Então, a partir do momento em que se dedica em conhecer as leis do Senhor, tem o conhecimento desta lista de relações abomináveis e foge de todas elas. Obedece ao mandamento que diz: não adulterarás. Pronto, daí por diante não existe mais nenhuma proibição na relação íntima. O que passar disso é criação dos homens. Os homens é que criaram dogmas, influenciando negativamente na relação conjugal. E dentre esses dogmas eles colocaram uma tal de sodomia que, segundo a Bíblia, não tem nada a ver com relação sexual. Porque as pessoas ouvem falar muito de sodomia. Gente, nem todo significado de dicionário confere com um significado bíblico. Por exemplo, há conceitos da palavra igreja no dicionário que diz que igreja, templo, local de oração, local de reunião do povo cristão. Mas que biblicamente nós sabemos que igreja é o povo de Deus. Do mesmo modo, quando se fala sodomia, sodomia refere-se a Sodoma. Sodoma era uma cidade bíblica. Então só a Bíblia é que pode dar o conceito de sodomia. Não é o dicionário, é a Bíblia, porque Sodoma era uma cidade bíblica. Quantas pessoas procuraram saber biblicamente o que é que biblicamente significa a palavra sodomia? As pessoas simplesmente ouvem, acatam e obedecem e não procuram consultar a Bíblia. Meus queridos, sodomia. Quem pode dizer o que havia em Sodoma? Nós sabemos que está escrito: nenhum sodomita entrará no reino dos céus. Mas, segundo a Bíblia, o que é sodomia? Não há sequer uma passagem bíblica que descreva detalhadamente o que se praticava em Sodoma. Só as testemunhas é que poderiam deixar escritos atos que dessem testemunho da conduta de Sodoma. Quem foram as testemunhas vivas de Sodoma? Abraão, que não deixou nada escrito a respeito de Sodoma. Ló e suas duas filhas. Não existe nenhum livro de Ló dizendo, livro de Ló detalhando
como era a vida em Sodoma. Não existe nenhum livro dizendo fulana de tal, filha de Ló, descrevendo o que havia em Sodoma. Só há uma testemunha eternamente viva que deixou escrito quais eram os atos de Sodoma e por que Sodoma foi destruída. E vocês vão ver que não tem nada a ver com relação sexual. No livro do profeta Ezequiel, o próprio Deus, a única testemunha eternamente viva que deixou escrito o que havia em Sodoma e por que Sodoma foi destruída. E vocês vão pasmar e vão ver que não tem nada a ver com relação sexual. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, o próprio Deus diz: estes foram os pecados de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimentos e viveram sem a menor preocupação e não ajudavam os pobres. Ou seja, quando se diz nenhum sodomita entrará no reino dos céus, quer dizer que ninguém que carrega consigo essas qualidades entrará no reino dos céus. O que é que isso tem a ver com relação sexual? Transformaram sodomia em relação sexual. Sodomia é isso. Não tem nada a ver com relação sexual. Mas as pessoas nunca pararam para procurar biblicamente. Vocês podem observar que cada vez que algum palestrante, algum pastor, algum evangelista começa a falar sobre sodomia, ele sai da Bíblia e vai para a ciência. Por que ele sai da Bíblia e vai para a ciência? Porque ele não acha respaldo bíblico para encher o seu conteúdo. Vocês podem procurar vários livros, vídeos, estudos e vocês vão ver que todos saem da Bíblia e vão para a ciência. Para dizer que causa doença, que faz isso, que faz aquilo, mas todos saem da Bíblia, porque não acham respaldo bíblico. O que nós vimos na Bíblia é que os anjos chegaram na cidade de Sodoma para resgatar a Ló e a sua família. Os homens da cidade, pensando que aqueles anjos eram seres humanos, quiseram abusar deles. Gente, está escrito, nenhum sodomita entrará no reino dos céus. Mas alguém já ouviu escrito, nenhum babilônio entrará no reino dos céus? Sendo que no livro de Apocalipse está escrito que a Babilônia era a mãe de toda a prostituição. Ora, por que está escrito que nenhum sodomita entrará no reino dos céus, mas não está escrito que nenhum babilônio entrará no reino dos céus? Sendo que a Babilônia era a mãe de toda a prostituição. Então, subentende-se que a Babilônia era pior do que Sodoma. No entanto, não está escrito que nenhum babilônio entrará no reino dos céus, porque se estivesse escrito isso, Abraão não entraria, porque Abraão era babilônio. Ele era da cidade de Ur, dos caldeus. Caldeu é babilônio. Daremos continuidade em nosso próximo capítulo. Peço a todos que me ajudem a semear a palavra de Deus, enviando esses estudos para todos os seus contatos. Não deem likes. Eu não quero likes. Eu só peço que repassem para que a palavra de Deus, o conhecimento do Evangelho, o esclarecimento da palavra do Senhor chegue ao maior número possível. Se inscrevam no meu canal e vocês terão acesso a todos os outros estudos. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.